Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. É um grande prazer receber todos vocês para mais um encontro. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre gramática, interpretação de texto e também vocabulário. Em nossa revisão, eu preparei alguns exercícios para treinar realmente a tua capacidade de conseguir responder as perguntas e acertar com clareza. Espero que vocês se saiam bem e participem sempre deixando o seu comentário conosco aqui. Mas para isso, você já é inscrito aqui no canal para fazer parte da nossa comunidade? Por favor, faça a sua inscrição. Também deixe o seu like e ative aquele sininho para você receber as nossas aulas, as notificações quando lançarmos novos vídeos, para você acompanhar tudinho e não perder nada. Espero que você se saia bem e vamos começar a nossa aula de hoje, porque o tempo urge. Não percamos tempo. Um grande abraço e até mais, pessoal. Eu te encontro ali na aula. E vamos iniciar a nossa aula de hoje com um pouco de interpretação de textos, falar um pouquinho de gramática e outros itens aqui apresentados para vocês. Na tela, você já vê comigo, da revista Menu, um trechinho que diz o seguinte: nuggets são comidas controversas. Muita gente ama, embora seja um salgadinho ultraprocessado. Para quem não abre mão desse petisco à base de frango, ou até em versões atuais 100% vegetais, usar uma air fryer pode facilitar a vida. Mas você sabe preparar seus nuggets perfeitos no seu eletrodoméstico? Bom, é uma leitura simples, agradável, e agora você vai ter que me responder algumas propostas. Se você puder printar a tela para que você se lembre na sequência, seria interessante, porque as questões são as seguintes. Um sinônimo para controverso, qual seria? Outra pergunta importantíssima. Lembre-se, as palavras são formadas por processos. Aqui no caso é um processo de derivação prefixal. E este prefixo ultra, que aparece junto com a palavra processado, qual é o significado que ele contém? Muito bem. E também você vai ter que justificar por que há uma crase aqui nesta locução à base de. Você sabe me explicar isso? Agora é o momento de você parar, pegar o seu material, responder a todas essas questões e, na sequência, como sempre fazemos, vamos te mostrar a resposta. Já fez tudo isso? Já respondeu? Escreveu? Agora vamos continuar com o vídeo. E a resposta é simples. Vamos falar com você agora. Um sinônimo para a palavra controverso poderia ser aquilo que é contestável, refutável, discutível, combatível. E outros que você também, se você achou, isso seria até muito interessante. Qual você achou diferente desses? Deixa aí nos comentários para nós. Também podemos dizer o seguinte na próxima pergunta, que o prefixo ultra, na palavra ultraprocessado, ele é um elemento que significa além de, extremamente, excessivamente. É isso. Quando nós colocamos o ultra dentro da palavra, é porque aquilo extrapolou, é o extremo. Quer dizer, ele é muito, muito processado. Isso aí não é um alimento tão saudável, né? Digamos assim. Agora, a crase, vamos falar dela aqui. A justificativa. Você se lembra? Isso é uma locução prepositiva. Nós temos a locução prepositiva quando começamos com o A e terminamos com o D. É isso. E a palavra aqui do meio precisa ser feminina. Quer dizer, é uma locução prepositiva, cuja preposição aparece no início, a preposição a, e termina com o de. E aqui é obrigatório o uso de crase. A base de, a beira de, a moda de. Lembra-se disso? É aqui
que você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a crase não é só de regência o uso dela, não é? Muito bom? Aprendeu tudo? Está gostando do vídeo? Já deixa o seu like. Isso aí, participe conosco sempre. Dúvidas? Vamos para os comentários, ok? Mas agora temos uma outra pergunta muito importante do livro Quincas Borba. E neste livro, o narrador ali, logo no início, relata a condição ambígua de Rubião, um ex-professor que, ao receber uma herança, torna-se capitalista. Na passagem que segue, o narrador reproduz em discurso direto a satisfação de Rubião pela sorte de ter herdado a fortuna de Quincas Borba. Veja, o narrador disse: "Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas", pensa ele. "Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram. E aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça..." Atente-se para o uso da pontuação, ok? Vamos continuar agora. Preste atenção. Logo a seguir, o narrador comenta o seguinte: que abismo há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, vexado seria com vergonha daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando, quer dizer, ele desviou de todas as maneiras porque ele estava com tanta vergonha que ele ia pegar até uma canoa para descer o rio. E o coração, porém, que interessante quando ele usa porém em contraste com aquilo que foi falado anteriormente. Então, o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Perceba bem que nós falamos sobre o espírito do professor, como o espírito se apresentou, e como que o coração, que é essa energia pulsante, não é? Dentro do nosso corpo, funciona aqui. Então, esse coração estava como? A bater de alegria. Agora, prepare-se, porque você vai ter que responder às questões que eu vou te apresentar. Se é necessário voltar o vídeo para ler novamente, faça isso, porque as questões são as seguintes. Nós vamos te propor as 3 questões, você vai parar o vídeo, vai responder a todas elas e, na sequência, você também conferirá para ver se acertou. As questões são as seguintes: as reticências, como já tinha chamado a sua atenção, as reticências no fim do discurso direto indicam quebra, ruptura da continuidade do pensamento de Rubião. É uma técnica usada pelos escritores. Agora, levando em conta dados do contexto, pode-se afirmar que essa ruptura foi provocada por um ato de censura. Tudo bem, até aqui você já entendeu que realmente foi um ato de censura, porque ele disse que aquilo que parecia uma desgraça e colocou reticências. A pergunta é a seguinte: quem é o censor? Quem é o censurado? Agora é a sua vez de responder. Vamos ver se você acerta. E na letra B, qual seria a continuidade do discurso? Como você completaria aquele discurso caso não houvesse o corte da censura? Como você completaria? E também uma outra pergunta bem interessante para você. Se em vez de usar reticências, o narrador completasse o discurso de Rubião, produziria o mesmo efeito de sentido? Você diria sim ou não? Isso produziria o mesmo efeito de sentido? O que você acha? Bom, agora você sabe. É a sua vez de trabalhar. Pegue o seu material, responda a todas essas questões corretamente e vamos conferir a resposta. Vamos lá? Conferências das respostas. A primeira resposta é o seguinte: quem é o censor? O censor é o espírito do ex-professor. E quem que é o censurado? O censurado é o coração. Por quê? Foi o que eu falei, é o lado emocional de Rubião. Rubião estava muito feliz com tudo aquilo, não é?
Agora, letra B, qual seria a continuidade do discurso? Você teria que inventar. Aqui nós colocamos assim: acabou sendo uma grande fortuna, ou de fato se transformou em uma grande alegria, uma grande ventura, uma grande bondade, algo assim. Você poderia inventar. Se acertou, fico feliz. E na letra C, produziria o mesmo efeito? Não, evidentemente não. E aí por quê? O uso das reticências serve para indicar o constrangimento de Rubião ao perceber que estava se deliciando com um sentimento torpe. Muito ruim, não é? A explicitação dos sentimentos de Rubião apagaria a impressão de censura. Cuidado com essas questões, porque isso é muito importante nas provas ou na nossa própria vida para entendermos o que é passado para nós, como funciona o espírito do personagem, porque a literatura, por ser uma ficção aqui, é muitas vezes a realidade da vida. Aprendeu? Gostou? Já vamos deixar o like, então, por favor, faça isso, divulgue este vídeo, coloque aí para que todos também possam fazer essa revisão conosco. Agora, um pouquinho de variante linguística. Nós colocamos na tela para você o Patativa do Assaré, muito conhecido por seus cordéis ali no Ceará. Aí você agora lerá com calma a poesia. E a pergunta que te faço é a seguinte: a partir da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se que o eu lírico revela-se como falante de uma variedade linguística bem específica. A tua obrigação é identificar esse falante em seu grupo social. Como você identifica esse tipo de falante? Faça agora aquela paradinha. Lápis na mão, papel, responda. E agora vamos conferir a resposta. Muito bonita esta questão, porque aqui esse falante, em seu grupo social, ele é identificado como um falante sertanejo, morador de uma área rural. Dá para identificar bem pelas falas desse cidadão que aqui se encontra, narrando os fatos da vida naquele local em que ele se encontra. Acertou? Maravilha! E vamos continuar, porque a aula ainda não acabou. Vamos falar um pouquinho agora de Monteiro Lobato. Uma outra pergunta também muito importante para você treinar o seu conhecimento e a sua capacidade de responder corretamente o que nós vamos te perguntar aqui. Vamos ler juntos, sem compromissos com a questão. Aqui nós temos o seguinte: Monteiro Lobato disse: a correção da língua é um artificialismo. Continuei episcopalmente. Esta palavra é como se ele fosse uma entidade, uma pessoa de grande influência dentro da sociedade. Aqui ele continua dizendo assim: o natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe de orelhas murchas. Tudo bem? Você entendeu como funciona agora? O que você precisa fazer? Leia a questão com calma e vamos responder a ela. Aqui nós temos o seguinte: tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir corretamente que a língua falada ela é desprovida de regras. Cuidado com o que você vai responder aqui. Pense bastante e você vai ter que explicar isso sucintamente. Perceba como está tudo escrito e veja como você vai responder. Tudo bem? Já sabe? Paramos? Vamos pegar o papel e o lápis. Responda para mim. E agora, na sequência, vamos conferir a resposta. E a resposta é o seguinte: você vai ter que dizer não. A língua falada é desprovida de regras? Não, não é. Porque é o seguinte: quando Monteiro Lobato se refere à gramática nesse contexto, ele está se referindo, evidentemente, à gramática da norma padrão.
O termo correção da língua representa aqui, no caso, a obediência às regras dessa norma específica. Mas isso não significa que a língua falada, geralmente a coloquial, por oposição à língua escrita em geral, regida pelo padrão culto, não tenha regras. Só que se trata de regras diferentes, menos prestigiadas socialmente, é verdade, às quais, porém, o falante costuma obedecer nas situações de comunicação. Aliás, generalizando, não se pode conceber uma língua ou variedade linguística desprovida de regras. Belíssima resposta, você deve ter acertado. Isso, e se você curtiu, o like vem em boa hora. Agora vamos lá. Eu preciso de mais um pouquinho da sua atenção. Na letra B, entre a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico e de orelhas murchas, dá-se um contraste de variedades linguísticas. Você percebeu isso? Você vai trocar. Substitua as expressões coloquiais que aí aparecem por outras equivalentes que pertençam à variedade padrão. Meter o bico, como nós podemos traduzir isso na variedade padrão? E de orelhas murchas. Vamos traduzir? Lápis na mão, resposta completa. Vamos conferir esta resposta agora comigo? Isso, e olho na tela para ver. É fácil. Na variedade padrão, a expressão meter o bico pode ser convenientemente substituída por intrometer-se. Já a expressão de orelhas murchas pode ser substituída por humilhada ou acovardada. Você acertou? Que maravilha! Parabéns! Espero que você consiga acertar também num exame em que você for fazer ou aprendendo cada vez mais conosco aqui no canal. E para terminarmos, vamos falar um pouquinho sobre esse magnífico autor Guimarães Rosa, um trechinho do livro A Terceira Margem do Rio. Vamos ler juntos para você poder entender e, na sequência, responda ao teste. Vamos lá? Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outra palavra, nem pegou matula e trouxa. Veja o vocabulário embaixo. Não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Cê vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços de rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Fique aqui para você a belíssima historinha de Guimarães Rosa, mas a tua tarefa começa agora. Você vai ter que ler comigo na tela o teste para responder corretamente a seguinte proposta. Assinale a alternativa correta sobre o efeito do fragmento. Cê vai, você fique, você nunca volte. Perceba aqui a dica que eu vou te dar. No começo, a palavra você foi quebrada, você percebeu? Na última versão, ele escreve a palavra por inteiro, você. Mas antes, ele diz se, o se e depois você. A beleza das obras de Guimarães Rosa são esses detalhes magníficos que são muito importantes para serem traduzidos de alguma maneira. E aqui no caso, o que significa isso? Que efeito ele quis dizer? Você agora terá alguns minutos. Pare este vídeo, leia com calma as letras apresentadas e vamos ver a resposta comigo na tela. Tudo bem? Vamos lá? Leu tudo? Vamos ver a resposta. E a resposta é a seguinte, pessoal. É a letra B. Por quê? A variação da forma do pronome de tratamento você sugere estilisticamente o gradativo distanciamento imposto pela mulher.
Você percebeu isso? Por quê? Nada por inteiro, vai embora pela metade mesmo, você já nem existe mais. Ele vai quebrando o pronome. Magnífico, vale muito mesmo entendermos essas leituras para podermos acertar na vida as interpretações que precisamos fazer. Muito obrigado por sua atenção e nós nos encontraremos em nossa próxima aula para podermos discutir um pouquinho mais e te ajudar nos seus conhecimentos em geral. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!